Nós vamos falar agora sobre o Pix-Saque e também sobre o Pix-Troco, quando o cliente recebe do lojista o valor excedente em dinheiro que transferiu como pagamento de uma compra. Nós vamos tirar as nossas dúvidas com um advogado especialista em direito empresarial, Rafael Guazelli. Rafael, seja bem-vindo à CBN. Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Rafael, Pix-Saque e Pix-Troco fazem parte dessa agenda de implantação do Pix. Para o cliente, essas duas modalidades são formas de o consumidor ter dinheiro físico nas mãos, sem precisar ir ao banco? Seria mais uma facilidade mesmo? Sem dúvida, Joyce. O Pix veio para revolucionar esse mercado das transações. Hoje, atualmente, ele já ultrapassa em números as transações como, por exemplo, o TED e DOC. Já temos mais de 100 milhões de usuários no nosso país, né, como você bem pontuou, que tem a chave Pix. E o intuito dessas duas novas ferramentas é que para que o dinheiro circule mais nos estabelecimentos comerciais. Aos estabelecimentos que tiverem esse serviço, vão ter uma visibilidade maior do seu produto perante os consumidores. E também vai evitar essa questão de ir até bancos para fazer saque em espécie. A gente tem até aqui o dado de que o limite máximo das transações do Pix-Saque e do Pix-Troco é de R$500 durante o dia e de R$100 no período noturno. Essa movimentação de recursos, de dinheiro mesmo, pode ser vantajosa para a empresa também? Como você vê nesse sentido, Rafael? Afinal, é mais circulação e, às vezes, algum cliente ou algum consumidor vai entrar ali especificamente com esse objetivo. Com certeza. De repente, ele vai até o estabelecimento só para fazer o saque. Entrando no estabelecimento, pode ser que ele veja algum produto, visualize e tenha interesse. Então, é uma forma de exposição, né, do empresário, do comerciante. E também tem um outro aspecto, né, que não sei se você vai perguntar na sequência, que é em relação ao que o estabelecimento pode ganhar com a oferta, além da visibilidade que ele ganha, ele pode ganhar ainda valores com a oferta desses dois serviços. Tá, então já nos conte, por favor, mais sobre isso, Rafael. Vamos lá. Importante que, para quem tem interesse, as empresas que têm interesse em oferecer serviço, elas primeiramente devem estar cadastradas com a chave Pix. Uma vez cadastrada com a chave Pix, eles têm que procurar a instituição financeira de relacionamento, no caso o banco com quem você tem relacionamento, e fazer um ajuste contratual, que se chama. Com base nesse ajuste contratual, vai se liberar esses dois serviços, que é o Pix-Saque e o Pix-Troco. Em contrapartida, a instituição financeira, ela paga ao agente saque, que são, no caso, a empresa, o estabelecimento, vai pagar de 25 centavos a 95 centavos por transação. Daí é importante pontuar, Joyce, que a empresa deve procurar, se ela tiver vários relacionamento com vários bancos, seria interessante ela levantar as taxas praticadas por cada instituição, porque de repente ela tem uma condição melhor para fazer a negociação que mais proveitosa para ela, no caso. Aliás, sobre isso, a empresa, por exemplo, deve tomar algum cuidado? O senhor que é especialista, né, advogado, especialista em direito empresarial, sobre esse aspecto, ela deve, por exemplo, tomar cuidado em algum sentido, deve prestar atenção em algum tipo de condição para que ela ofereça esse serviço? Como funciona isso também para o empresário? Veja bem, é um contrato que você, como eu falei no início, é um ajuste contratual. Então, você vai fazer um contrato com a instituição financeira. No contrato com a instituição financeira, isso pode variar muito de banco para banco, de instituição para instituição. Tem bancos, por exemplo, que cobram determinadas taxas, tem bancos que não cobram. Então, é interessante você verificar no contrato a oferta que será feita. E, inclusive, principalmente, que o alerta mesmo é essa remuneração de 25 a 95 centavos. É importante você sentar lá com o seu gerente e analisar as cláusulas do contrato, procurar um profissional da sua confiança e fazer essa análise. E também ver
Porque assim, quando tem esse tipo de novidade, Joyce, geralmente sai aí, o Banco Central divulga como se fosse a mil maravilhas. Logicamente, é uma ferramenta muito importante. Mas atrás, às vezes, dessa oferta vem aquelas famosas tarifas que as instituições financeiras cobram, que às vezes não estão muito bem especificadas no contrato, daí de repente você está ganhando lá 25, 30, 40 centavos por transação e em contrapartida a instituição financeira está cobrando também tarifas também por essa transação. Então é importante analisar bem esse ajuste contratual. Eu estou aqui na CBN conversando com o Rafael Guazelli, que é advogado especialista em direito empresarial. Estamos falando sobre o PIX, especificamente sobre o PIX-SAC e o PIX-Troco. Afinal, são modalidades que entraram agora à disposição do consumidor nesta semana. Além dessas tarifas que são necessárias, né, serem observadas por parte do estabelecimento, o que podemos mais esperar também dessa agenda PIX, já que se tornou essa ferramenta muito disseminada pela população, agora entra mais uma fase de facilidade mesmo em questão de recursos, além da transferência instantânea e sem custo. O que a gente pode esperar, Rafael, na sua opinião, agora para o futuro, até para 2022, em relação ao PIX? Eu queria só também ressaltar dentro dessa tua pergunta que a gente teve uma alteração em novembro sobre a questão da segurança do PIX, que é interessante tanto para o consumidor como para o fornecedor. Primeiramente, o bloqueio cautelar. Por exemplo, se você está andando na rua, você é assaltado, rendido, e você, por coação, tem que fazer um PIX para determinada pessoa. Você pode acionar o seu banco de relacionamento, a sua instituição, e pedir o bloqueio cautelar dessa transação. Daí, a instituição financeira, nesse período de 24 a 72 horas, vai verificar realmente se foi um caso de fraude e ele pode cancelar isso, tornar essa operação. Então, essa é uma ferramenta muito importante, tanto para as empresas quanto para o consumidor em geral. Rafael, e era uma das dúvidas do início, quando surgiu o PIX, né? Sim, e foi uma alteração que não foi comentado muito, e ela ocorreu agora em novembro. Outra questão é o limite, isso foi até falado, o limite de R$1.000 no período das 20 horas às 6 horas da manhã, para transferências para o mesmo banco. Aí. Então, também é uma forma aí de evitar movimentações financeiras maiores e também evitar fraudes aí, e até aumentar essa questão de assalto aí. Então, essa é a questão. Outra questão importante também para o consumidor, nessa nova ferramenta, o PIX-SAC e PIX-Troco, é o limite de transações. E nisso daí pode ter uma pegadinha, Joyce, porque se divulgou que a pessoa física, no caso, a pessoa jurídica, no caso, se realizar a transação é cobrada, mas a pessoa física, ela tem isenção de tarifa até 8 transações. No entanto, se você fizer uma transação fora, que não seja PIX, essa transação computa, ela é descontada desse total de 8 transações. Tá? Então, entendi. Então, isso é uma questão que o consumidor tem que ficar bem atento, porque às vezes ele faz transações que não são PIX e não computa para fins da isenção até 8 transações, no caso. Esse número de 8 transações, então devemos aqui observar bem, e eu comentei que o limite máximo é de R$500 durante o dia. Tem que somar esses dois fatores também, Rafael, no caso, para a gente perceber quantas transações podemos fazer e qual é o limite também, gasto, senão podemos fazer 8 transações tentando sacar de diferentes formas, em diferentes lugares, pode ter um limite disso, né? Essas 8 transações, só para esclarecer melhor, é no mês aí, tá? É no mês. No mês, entendi. O limite é mensal daí. E daí, importante também, Joyce, a partir da 9ª transação, você já tem informação de quanto que a sua instituição financeira, o seu banco, está cobrando por transação. Porque geralmente são taxas bem caras aí, quando se fala em saques aí, principalmente, através de PIX. E até o saque normal também é muito caro.
Uhum. E até a gente estava falando tanto e se acostumou tanto que a transferência é de graça. Temos que lembrar, então, que depois de um certo limite, o saque pelo Pix pode ter essa cobrança, então, de tarifa. Exatamente, tem que ficar bem atento em relação a isso. E outra questão também para o consumidor se ele chegar no estabelecimento e o lojista ou o dono do estabelecimento quiser cobrar tarifa pelo Pix, isso está incorreto. Quem cobra Tá. tarifa pelo Pix é a instituição financeira. Então, se ele chegar lá e for cobrado, ele deve procurar o Procon e fazer uma denúncia, porque está ilegal isso. Ótima observação. Se alguém quiser cobrar tantos por cento de um saque, por exemplo, ou R$ 1 por saque, estou dando um exemplo aqui, isso é proibido, isso não deve acontecer. Exatamente. E a outra questão também se, por exemplo, o lojista, o dono da empresa, não tiver o serviço disponível ou não tiver numerário disponível, ele tem que já informar no estabelecimento dele que ele não tem essa disponibilidade, né? Isso decorre do Código de Defesa do Consumidor, que é necessário o máximo de informação, né? Rafael, muito obrigada por todas essas orientações, essas informações muito preciosas que você nos deixa aqui para o ouvinte da CBN. Afinal, são novas modalidades, pode existir uma empolgação aí de momento, né, Rafael? Assim como aconteceu com o Pix, e conforme o Pix foi ganhando espaço, a gente acha também que o saque, a modalidade saque e troco, também podem ganhar, mas tem todos esses detalhes a serem observados. Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço, Joyce, e agradeço toda a equipe e aos ouvintes da Rádio CBN. Muito obrigado. Rafael Guazelli, que é advogado, especialista em direito empresarial, tirou as nossas dúvidas sobre o Pix Saque e o Pix Troco, novas modalidades do Pix já valendo para esta semana.